Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui na lista Maria Inês Nassif, que veio aqui lançar hoje o livro A Enciclopédia do Golpe, o papel da mídia, que é o volume 2. Ela é a organizadora, mas a gente tem como coordenadores o Giovanni Alves, a própria Maria Inês, o Miguel do Rosário, meu amigo, que era para estar aqui também, mas acabou não conseguindo vir do Rio para cá, e o Wilson Ramos. De que existem duas narrativas, uma narrativa da mídia hegemônica e uma narrativa nossa da esquerda. A gente está partindo do princípio de que existe uma, que é a verdade, e a verdade é que houve um golpe de Estado e houve a participação fundamental da mídia, do aparelho judicial e do legislativo, e isso nós queremos contar para gerações futuras que em algum momento vão fazer uma pesquisa sobre esses tempos sombrios que a gente está passando. Maria Inês, eu costumo dizer que esse foi um golpe midiático, judiciário, parlamentar, nessa ordem, né? A mídia foi a principal atriz, vamos dizer assim, do golpe, e aí depois o judiciário ele permitiu que isso, ele deu esse ar de legalidade a esse golpe, e os parlamentares foram simplesmente aqueles que apertaram o botão. Nesse caso, apertar o botão significa ter dado o voto ali para que a Dilma caísse, tanto que eles estão sendo, depois de terem feito o serviço, muitos deles passaram a ser atacados pela própria mídia e pelo judiciário, né? Até o ex-candidato a presidente da República e senador atualmente, Aécio Neves, caiu na teia desses grupos. Essa tua leitura, como é que você lê esse papel desses três atores? Olha, o que a gente pode depreender, inclusive nas análises feitas aqui no livro, existe até assim uma ligeira divergência sobre o que veio antes, né? Sobre a mobilização do judiciário, ou com a mídia emprestando a legitimidade às decisões inconstitucionais e ilegais do judiciário, ou se de alguma forma, ou se a mídia acabou empurrando o judiciário para essa posição. Eu acho que os atores de um golpe, eles têm que pagar pelo mesmo pecado de forma igual, né? Mas se você percebe os movimentos, realmente houve um movimento a partir do mensalão, interrompido só durante um período de grande prosperidade brasileira, a partir de 2006, o segundo governo Lula, né? Então, mesmo nesse intervalo, você percebia a perseguição ao PT, o PT como sendo um alvo tanto da mídia como do judiciário, como foi no mensalão, né? E sempre com uma resposta do judiciário. Eu acho que uma coisa andou junto com a outra, mas de alguma forma esse movimento de 2015, que foi enfim, o julgamento do mensalão, nesse momento já eu acho que já se configurava uma intenção de derrubar uma imagem, né? A intenção de desqualificação da esquerda. Quando o Você acha que isso deu certo no final das contas? Não, eu acho que tanto... A gente estava falando disso agora há pouco, por isso que eu estou te provocando nesse sentido. Se tivesse dado certo, eles não teriam dado golpe. E, pelo menos na minha percepção, é o seguinte: num primeiro momento, durante o julgamento lá do mensalão, eu acho que houve
houve assim, uma queda de popularidade, tanto do PT quanto do Lula. Na medida em que foi ficando claro, via judiciário, que havia uma perseguição judicial, uma articulação conservadora contra principalmente contra Lula, né? Contra um cara que tinha sido um chefe de Estado, que olhou para as classes menos favorecidas, que deu ao país um período de euforia econômica, de uma posição independente internacional. Eu acho que o Lula, na medida em que foi vitimizado, ele acabou ganhando de novo a sua popularidade. Ele ganhou não apenas os votos que ele tinha antes, mas eu acho que ganhou muito mais do que isso. A vitimização elevou a popularidade do Lula, o Lula levou o PT junto e, assim, de forma quase que automática, todos os movimentos que acontecem, positivos ou negativos com Lula, por conta da polarização que eles mantiveram nas últimas eleições, eles acabam o contrário do outro lado. Então, o PSDB, que eu acho que tinha antes dessa ofensiva maciça contra o Lula, que visa a prisão do Lula a qualquer preço. A qualquer preço. Inclusive, preço da entrega do patrimônio público nacional, da soberania nacional. Isso. Não é um preço pequeno. Não. Mas eu acho que isso aí foi meio desmontado pela vitimização do Lula e pelo que aconteceu depois. Quer dizer, ninguém escapa impunemente de acabar com garantia trabalhista, de querer acabar com a Previdência, de dar todo o poder aos planos de saúde para fazer o que quiser com o seu plano de saúde, e ao dar o seu patrimônio, um patrimônio da Petrobras, o pré-sal, que ia servir para a educação, era um acordo social, isso era né? Ninguém escapa impunemente disso. E esse acordo neoliberal aí, entreguista, eu acho que teve seu preço, sim. E é o seguinte, podem botar o Lula na cadeia. Eles estão pouco se importando com o preço que eles pagam desde que tem o poder. Só que numa eleição eles têm os grandes representantes do grande capital, que são os tucanos, eu acho que eles perdem completamente a viabilidade. Marinês, deixa eu fazer aqui um diálogo com as pessoas que estão aqui nos assistindo. O Júlio Alésio diz aí, fala Rovai, Júlio Alésio de Sombrio, Santa Catarina. Um abraço aí para Sombrio. André Luiz dando boa tarde, a Rune dando boa tarde, Eliette, Solane de Nis, estava reclamando que está travando, agora acho que não está mais, né? Então, eu peço para que vocês que entraram, viram que travou, voltou, que compartilhem aí com seus curtidores, com seus seguidores, para que mais pessoas possam assistir aqui esse papo com a Marinês Nassif. A gente está fazendo hoje essa transmissão aqui pelo Facebook, mas cada vez mais a gente está usando o YouTube, porque o Facebook ele está se comportando como um porteiro de boate, assim. Ele chega e escolhe agora para quem ele deixa entrar e quem ele não deixa entrar. E ele está fazendo uma perseguição declarada contra os sites progressistas, porque, segundo a interpretação da mídia tradicional, e aí nesse caso deles também, nós somos fake news. Eles é que fazem jornalismo profissional, nós fazemos aqui, nós, vejam, somos aqui os produtores de fake news no mercado nacional. Então, vá lá no YouTube, curta a nossa página no YouTube, bota o sininho para tocar, que cada vez mais a gente vai estar fazendo entrevistas como essa. A Mônica Nussi, que é aqui de Santos, está dizendo, fala Renato, vem para cá, Mônica, para aproveitar para conversar com a Marinês e poder comprar e ler esse livro aqui, que é o Enciclopédia do Golpe. Quem estiver assistindo e não puder comprar aqui na casa, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para vender no site da Revista Fórum. Então você manda lá R$40, né, Marinês? Você manda uma mensagem lá pra gente agora no Facebook, eu quero que a gente entre em contato
vai colocar ele na lojinha da Fórum na segunda-feira e ele vai estar à venda para vocês. Marinês, voltando aí, você falou de um cenário que chegou até o golpe. E a gente, antes de começar a conversa, a gente falava no cenário eleitoral desse pós-golpe. Primeiro que vamos dar de barato que vai ter eleição em 2018. Eu não sou daqueles que dá de barato. Eu acho que eles podem ainda construir alguma possibilidade de não ter eleição. Queria te ouvir sobre isso. Primeiro e segundo, se eu entendo esse processo eleitoral, como que você enxerga ele hoje e qual a sua avaliação? Olha, eu acho que vai ter eleição, mas nas seguintes condições. O TSE já botou a manguinha de fora. Eu acho que eles se arvoraram no direito, o judiciário mais uma vez está se arvorando no direito de decidir quem vai para as urnas, né? Uhum. O Lula vai ser retirado do cenário eleitoral pela lei de ficha limpa, que eu acho que foi, depois eu explico, que eu acho que foi um dos piores erros eu concordo. da esquerda, foi a invenção desse ficha limpa. E depois eu explico por quê. Não tem nada a ver Temos com concordância nisso. querer ou não querer corrupção, ninguém quer corrupção, mas é um uso político muito fácil contra opositores, né? E a gente, é o seguinte, a justiça, tanto a justiça eleitoral como o Supremo e a justiça por onde tramita a Lava Jato, ela também está preparando um bote ao PT como um todo. Se, por exemplo, o Moro resolver botar uma multa impagável, o PT já está com uma situação financeira muito difícil, que é o outro lado dessa história do golpe. Não é só o judiciário, mas é o uso do judiciário também para sufocar financeiramente as forças de esquerda. E o PT certamente ele vai ter grandes problemas com isso, né? A outra coisa é também ficar de olho em todos os possíveis candidatos, os tais do plano B, plano B do Lula, né? Então vocês podem perceber que o Haddad na verdade foi a grande mídia que colocou a cabeça do Haddad de fora, como uma pessoa com possibilidade de disputar no lugar do Lula. Já arrumaram um processo contra ele, né? Fizeram mesmo com o Jacques Wagner. O Jacques Wagner que... Invadiram a casa dele, sequestraram seu computador, seus documentos. Aí a gente tem que dar o nome certo para as coisas. É invasão e sequestro. Essa coisa, não, medida judicial. Não fazem isso com Paulo Preto, que tem uma série de processos. Nem com Serra. Nem com Serra, aliás, nem com Alckmin. Fazem isso com um cara que tem uma acusação. A acusação, desculpa interromper, mas a acusação contra o Jacques Wagner de propina que ele teria recebido, é o preço do estádio da Fonte Nova. Tudo é propina, mas o estádio está lá como tudo é propina. O volume da propina que eles acusam ele de ter recebido é exatamente 66% do valor da obra. Fizeram obra com o quê, né? Então, com que dinheiro? E aquela obra daquele estádio é uma das mais baratas do Brasil e ela foi feita a partir de um termo de parceria mais ou menos parecido com o estado do Palmeiras, quer dizer, onde teve capital privado. Então, assim, seria de uma generosidade conseguir fazer um estádio com 34% do valor, ser mais barato que outros estádios, ainda tendo como parceiro no privado. A acusação não fica em pé. E eles fizeram isso e foram lá e invadiram a casa do cara, pegaram o celular da mulher dele, assim, aquelas absurdas. Isso bastou uma semana no noticiário como possível. E a gente é que faz fake news, Marina. Bom, então eu acho que nessas condições, com o Supremo ser poder moderador é tirar qualquer candidato de esquerda com possibilidade de ganhar a eleição.
pode ter um problema, não vai ser, a eleição vai estar longe de ser uma eleição livre nessas condições, já que serão selecionados os candidatos. Agora, do outro lado também, eu acho que a situação não é tão tranquila, porque com tudo que eles fizeram, com tudo que esse esquema do golpe fez, o judiciário, a mídia e o legislativo, os partidos, na verdade, os grandes atingidos foram os partidos os demais partidos do quadro partidário. Eu acho que em algum momento, quando a aprovação do Lula começou a subir de novo, quando ficou clara a perseguição, quando ele começou a ser vitimizado, e quando as pessoas beneficiadas no governo dele têm uma reação, começam a ter entendimento que o que estava em jogo era uma supressão de direitos, né? Ele levou o PT junto. O PT hoje continua sendo o partido mais identificado no eleitor do que qualquer outro, né? Os outros, eles, mesmo os outros passam a ser os restos que polarizam com o PT. Mesmo a polarização do PT e do PSDB não se dá totalmente sobre uma predileção do eleitor pelo PSDB, né? O eleitor que se diz o PSDB é o mínimo dos que votam. O Alckmin tem 1,4% na pesquisa espontânea MDA-CNT. Hoje eu escrevi um artigo sobre isso. O Alckmin tem 1,4% e o Álvaro Dias tem 1,2%. E eu, no artigo que eu escrevi, eu dizia que acho que o Álvaro Dias pode ser o Macron tropical, né? Ele é um cara que já está na política há 40 anos, foi governador do Paraná na década de 80, foi depois eleito senador constantemente lá pelo Paraná, é o cara da Lava Jato, é um homem amigo do Moro e da Rosângela Moro, acabou de receber o apoio da igreja, dos partidos evangélicos que estão congregados ali no PRB, especial do Bispo Edir Macedo, do Crivella, etc. O Márcio França está sinalizando o apoio a ele, aqui em São Paulo. Ele começa a sair daquela coisa e pode vir a ser o novo. O que você acha disso, Marinês? Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou aqui tomando uma Guaiaó, uma cerveja que é aqui de Santos, da marca Nos Outros, né, produzido aqui por pessoas de esquerda da Baixada Santista. Cerveja de esquerda. Uma cerveja de esquerda, tem várias. Então, se eu estou fazendo, não é um jabá pago, é um jabá de quem consome a cerveja e de quem gosta dos amigos que a produzem. Então, aqui a Nós Outros, aqui de Santos, que está sendo vendida aqui na Casa Fórum, tem várias marcas aqui Ela tem, essa daqui é Pale Ale, mas a gente tem aí a Estiva, quem conhece aqui o Porto de Santos sabe o que é a Estiva, os estivadores, né? Ela é a Laranja Mecânica, a Punk 71, Zeitgeist, Black Tal, enfim. Então, viva a Nós Outros que está nos patrocinando aqui. Mas diga lá, o que você acha do Álvaro Dias, Marinês? Daqui a pouco a gente vai terminar aqui e abrir, eu vou fazendo essa entrevista para esquentar, e depois vocês vão ter a Marinês, tem uma série de pessoas aqui, vão ter a Marinês para vocês, para papear, conversar. Olha, eu não acho improvável não, porque, como eu disse antes, eu acho que os partidos vão ter... o PT, eu acho que vai ter um papel muito importante como partido, mas tirando ele, eu acho que os demais partidos, eles acabaram querendo desqualificar o PT e foram desqualificados. Os partidos que participaram do golpe, né? Em especial o PSDB. O PSDB, que tem uma polarização, que faz uma polarização natural por conta do histórico das últimas eleições, o PSDB foi muito prejudicado nessa ofensiva contra o Lula, né? A vitimização do Lula, ela acabou sendo uma volta do Lula aos índices pós-governo,
né? Pós-governo dele. Então, eu acho que um candidato, como vou dizer, na verdade ele é um candidato que ele não está ligado a nenhum partido. Tradicional, agora ele está no Podemos, não né? Existem, Partido né? Novo, aliás, com o nome de partido espanhol de esquerda, né? Isso. São partidos que não existem, que são formados em torno de uma candidatura a presidente, com outros cuja expressão é ter um número grande de evangélicos, mas assim, não existe uma estrutura partidária orgânica, né? Não. Não existe, não são partidos, é uma pessoa que pode em algum momento representar uma opção para os eleitores do PSDB, né? Para os eleitores de centro, que centro-direita, né? Vamos dizer. Centro-direita, mas se você perceber em outras eleições, mesmo que você tenha um candidato de partido da direita, da extrema-direita, que de alguma forma suba muito na eleição, a tendência é esses votos descarregarem com um candidato um pouquinho menos, que gosta um pouquinho menos de sangue, né? E só para dialogar aqui com as pessoas que estão nos assistindo, bom, espero que o PSDB imploda e bababá, mas estava aqui o Vanderleia Merlo de Vitória do Espírito Santo, um abraço para você. O Vande Silva está falando, mas a Maria Inês Nassif não é filiada ao PSDB? Não, que eu saiba não. Gente! Ela não é, viu, Vande? Mas ela trabalhou na Globo, no Valor. Eu trabalhei no Valor. Eu também já trabalhei na Editora Globo, já trabalhei em todos os jornais, no Valor, no Estadão, na Folha, mas eu sou repórter. Ela é repórter, jornalista, uma pessoa comprometida com os movimentos sociais, com a luta dos trabalhadores há muito tempo. Então, eu ganhei o meu salário, o meu suor. Eu faço aqui um depoimento, né? Aí a Marciana Felindo fala, vai só na cervejinha. Pois é, sábado à tarde, então a gente se dá isso direito. Sábado à tarde, quinta-noite, sexta-noite, quarta-noite. O Márcia Bezerra fala, um absurdo a seletividade da justiça, nós concordamos. Darlia Chaves diz, Álvaro Dias, não, nem pensar. Bom, ai que vontade, Aida Luísa Souza, ai que vontade disso tudo, desse lugar gostoso, da cervejinha, da boa conversa. Vem pra cá, será bem-vinda. Aí a Dalia lembra o seguinte, que o Álvaro está no caso Banestado. E esse caso acabou sendo sufocado meio que num acordo ali com a participação inclusive da bancada do PT, que o relator na época, se não me engano, era o Vicente Cândido. Quem que era? Era o Mentor? Mentor. José Mentor, verdade. Aquilo ficou estranho. Aquilo era um caso que de fato espirrava para toda a história do PSDB ali e para muita gente, né? Você acompanhou aquilo? Olha, eu acompanhei... Eu acompanhei nas beiradas também. Não acompanhei especialmente, mas foi a Márcia Bezerra muito esquisito. Está de Mossoró, Rio Grande do Norte, olha que legal, nós estamos onde a gente está chegando aí. O Jorge Albuquerque de Florianópolis, o César Miranda de Belém, Paraíba? Não é? Belém do Pará. Não, tá PB, /PB. Errou, deve ter errado. Vera Entreguista, Jorge Albuquerque, enfim. Estou acompanhando vocês aqui de Marseille, na França. Legal. Que legal. É isso. Internet tem dessas coisas. Gente, vocês estão acompanhando esse livro que está sendo vendido aqui hoje na Casa Fórum, a Enciclopédia do Golpe. Volume 2, o papel da mídia, tem vários autores, além da organização da Maria Inês Nassif, texto do Mino Carta, do Paulo Moreira Leite, do Lalo, do Camilo Vanucci, do Miro, do Miguel do Rosário, da Patrícia Cornos, enfim, de um monte de gente. Podem mandar mensagem aí para a página da Fórum, que a gente entra em contato com vocês e manda o livro pelo correio. Vamos vender então também na página da Fórum. Maria Inês, para a gente encerrando, que o pessoal que está aqui quer conversar contigo, eu acho mais do que justo, e aí a gente abre para as conversas aqui da casa. Queria que você, então, falasse um pouco, a partir dessa análise desse cenário eleitoral, o que você espera para esse futuro próximo do Brasil, né, que eu acho que é o que nos leva a pensar em processos eleitorais, seja o que for,
como é que você está vendo essa perspectiva a partir desse desmonte que está sendo feito pelo governo Temer, de entrega total do patrimônio público. Hoje o ministro dele anunciou o fim do Bolsa Família. Eles falam de um outro jeito, né? Vão mudar de nome, vai virar Bolsa Dignidade, só que aí a pessoa passará a ter que fazer, colocar os filhos têm que trabalhar em empresa privada, fazer estágio em empresa privada, ou seja, trabalhar de graça em empresa privada. Vai ter que fazer esporte, vai ter que não sei o quê. Ou seja, você cria uma série de condicionantes para poder diminuir o programa e acabar com ele. O que resta depois disso tudo aí? Quais são os desafios a enfrentar? A gente está começando tudo de novo. Acho que quem viveu a ditadura entende direitinho o que está acontecendo. Você tem não apenas o regime de força para realizar coisas que não têm a mínima popularidade. Então, estão enganados aqueles que acham que o que está em jogo simplesmente, não é simplesmente, mas é só a liberdade. Da falta de liberdade decorre o fim de direitos, o fim da nossa soberania, que é o que está em questão aqui, né? Então, assim, a gente que viveu o período da ditadura e que sofreu com em todo o período, toda a redução de direitos, né? Inclusive políticos, toda a perseguição judicial que a gente tinha também, era o exército, quer dizer, era a justiça militar que assumia esse tipo de julgamento, ou eram os IPMs que faziam esses julgamentos de corrupção, entre aspas, né? Muitos adversários políticos foram tirados por IPM sem direito à defesa, que é o que o Moro faz, ele não dá direito à defesa. A defesa defende, mas não é ouvida, né? Uhum. Então, quem viveu a ditadura sabe o que está em jogo. Então, eu acho que o futuro do país depende, de novo, de uma resistência, que, na verdade, é o que todos estamos fazendo aqui. Nós estamos discutindo o que nós perdemos, nós estamos discutindo medidas de força antipopulares que não respeitam o voto dado nas eleições passadas, e com um adendo que é terrível. Assim, quando eu acho que é o fim do mundo que está acontecendo, eu fico pensando, para quem você apela, né? E se eu sofrer uma perseguição, eu, pessoa física, todo mundo deve pensar isso, porque eu acho que na hora que pensa isso, entende por que tem que resistir. E se acontecer comigo, uma grande injustiça? Para quem que eu apelo? Para quem eu peço socorro? Para o Supremo? Isso é de uma instabilidade social terrível. Você não tem para quem apelar. Você não tem como fazer um reparo à injustiça, à perseguição, à detração, né? Então, eu acho que a gente tem uma luta aí que é inglória, que nós não temos a quem apelar, a não ser para a nossa mobilização, né? A não ser para reação popular. As eleições, se dessas eleições forem suprimidos candidatos que possam representar o pensamento político brasileiro na sua totalidade, que é para isso que servem eleições, né? Dentro de um quadro político, para você contemplar todas as posições políticas, essas eleições serão a mesma coisa de não ter. Que era o que eles faziam na ditadura, né? Você só tinha 2 partidos legalizados, expressavam ali o partido autorizado. Quem você não gostava, você caçava, né? Que é o que a justiça criava tá senador fazendo biônico para poder mandar no Senado, mudava a divisão do país, criava novos estados para ter senadores mais senadores em lugares que você precisava, enfim.
Ó, só para continuar aqui o diálogo, Marcelo Neves diz justiça partidária, Eduardo Azeredo livre, leve e solto. O João Maria, que vai cantar hoje à noite, entrou aqui, está nos assistindo. O João Maria, quem conhece ele como músico, sabe que é um dos melhores, é um artista completo, assim, é um cantor assim, excepcional. Arlindo Custódio diz que o PMDB e o PSDB morreram com seu próprio veneno. Jorge Alberto diz que está nos assistindo lá de Florianópolis. O César Miranda, cadê o Adilson? Está me dizendo o seguinte, tá ótima a entrevista, avisa o Adilson que é Belém, na Paraíba, que eu tô aqui na Paraíba mesmo. Estou acompanhando a Dalila Alves de Maceió, Sônia Braz, estado de exceção, PFL Saquioba no estado da Belém, interior da Paraíba, ele falou de novo. Júlia Alésio, comprarei o livro com certeza, vamos lá, vamos comprar esse livro, vamos comprar todos os livros que denunciam o golpe. A Gladys está de Pelotas, Rio Grande do Sul. O João Luciano fala, Ciro Gomes será o presidente. Aí o José Silva vem, Ciro Gomes não é confiável. Aí o César Miranda retruca, criou um debate aqui. Penso em votar no Ciro, mas as bobagens que fala sobre a situação do Lula me faz recuar. Aí, enfim, continua o debate sobre o sacanagem Rovai, o Vande Silva está falando. Não, mas eu tinha que colocar aqui a questão aqui para ela, que é a questão de ser da Globo, né? Vou tomar uma cerveja golpista, isso. O Supremo está na mão do plano. Enfim, eu coloquei essas questões para falar do Ciro, para a gente terminar aí. As pessoas estão falando, então, para entrar nesse debate. Você acha que o PT tem que ter um candidato dele? O PT pode fazer um acordo com um candidato de outro partido nesse momento? O que você avalia? Pelo que eu tenho ouvido, aí como jornalista, eu acho que essa é uma questão em aberto ainda. O fato do PT ter fechado com a tática de manter o Lula candidato até o último minuto, eu acho que deixou portas abertas tanto para um candidato alternativo do PT como para outros. Agora, não será o Ciro. O Ciro, ele arrumou arestas que eram perfeitamente dispensáveis. Ele não tinha que... O Lula gosta muito dele, diz que ele foi muito leal durante o governo dele. Exageradamente. Eu lembro de uma entrevista, Marinês, que eu fiz com o Ciro no meio do mensalão. O Ciro, assumindo todos os riscos, enfrentou toda aquela questão, ficou dentro do governo, acho que era ministro da Integração Nacional, quando tinha um monte de petista indo para o Jô Soares falar que não sabia o que tinha acontecido, que tinha perdido o eixo. Não, petistas que depois continuaram no PT, estão até hoje. Eu lembro de um deles, eu não vou ficar citando o nome porque eu não quero fulanizar, mas que, eu estou horrorizado, o que estou vendo, larará, tem vários. O Ciro foi lá, descascou isso, um golpe, pá. Deste ponto de vista. E outra, quando o Eduardo Gomes sai candidato a presidente, Eduardo Campos, tá vendo? A ditadura me leva a... Está te contaminando aí. Eduardo Campos sai candidato, ele sai do partido para apoiar a reeleição da Dilma. As pessoas esquecem disso. Então, do ponto de vista da lealdade, não me parece correto tratar o Ciro como adversário. Agora, de fato, o que o Lula disse, ele está impedindo o PT de apoiá-lo. Na prática é quase isso, parece um auto-boicote. Na verdade, o que aconteceu O que aconteceu é que o Lula lembra muito desses atos de lealdade, os riscos que o Ciro correu, mas ele não pode fazer uma coisa que contraria o partido. E realmente o partido hoje tem uma posição completamente contrária a uma coligação com o Ciro. E o Ciro, ele não toma voto do centro. É uma divisão de votos de esquerda. O Ciro, acho que ele tem até posições, de alguma forma, ele tem até posições que casam com um setor da burguesia nacional, mas a burguesia não gosta de quem grita, né? Só se for a favor deles, né? Como o João Dória, eles gostam, né? Ou então um Bolsonaro. Bolsonaro. Marinês, vamos terminando aqui a entrevista. Quero te agradecer muito. Queria te fazer um convite ao vivo aqui. A gente vai ter um curso
sobre o golpe, feito pela Fórum, vai ser aqui na Casa Fórum, vai ser uma parte presencial, uma parte pela internet, que a gente vai chamar um professor e 2 comentadores, e eu queria te chamar para ser uma dessas professoras do curso aqui, do curso do golpe. Depois eu vou conversar direitinho contigo. Mas a gente acha que você tem um papel fundamental aí nas reflexões que faz, do ponto de vista não só como jornalista, mas quase como porque alguns jornalistas, são poucos jornalistas que conseguem sair daquela coisa só do reportado, né? E você é uma delas, e eu queria te agradecer por estar aqui e poder estar contigo nessa entrevista, mas vou te deixar falar e encerrar. Você encerra, por exemplo. Eu estou preocupada com uma coisa que eu falei no começo. Eu não quero que vocês me entendam mal. Eu não estou jogando, eu não estou reduzindo a responsabilidade da mídia. A mídia foi muito responsável. E assim, tinha uma estratégia articulada para o golpe, que começou com a mídia. Eu me lembro de alguns fatos, quer dizer, além do mensalão, o mensalão rendeu matérias todos os dias, mesmo nos dias que a imprensa não tinha nenhum fato novo. Aí um fato antigo era olhado de outra forma, era dado de outra forma. A matéria sobre o manchetômetro, vocês vão ver isso aí no livro, tá? E houve também, eu acho que quase uma largada da Veja em relação à ofensiva contra o Lula. Não sei se vocês separaram nisso. O PT era grande, a mídia tentou envolver o PT no mensalão. Naquele momento, exatamente naquele momento do mensalão, começava a dar resultado em termos de popularidade, a área social do governo Lula, né? As medidas sociais do governo Lula começaram, eu me lembro direitinho, teve uma pesquisa no meio do mensalão, uma pesquisa dessas de Ibope, em que o Lula aparecia no norte e no nordeste como assim um grande eleitor. E as pessoas consultadas diziam claramente o porquê, estava na cara ali, que já era o resultado de uma política de inclusão social. Então é o seguinte, eu acho que houve um recuo depois disso, né? E o PT começou a ser assim a grande vítima dessa ofensiva, né? No caso do Lula, essa ofensiva retoma claramente a partir de uma capa da Veja, em que o Gilmar Mendes diz que o Lula encontrou com ele no escritório do Jobim para interceder em favor dos julgados no mensalão, que foi uma grande mentira deslavada. O Jobim chegou a desmentir a mentira, e tem até com alguns dados que ele dizia que o Lula tinha chamado ele até uma copa. Não existe copa no escritório do Jobim, não existe nenhum lugar em que os dois pudessem ter falado em particular, né? Mas enfim, vocês podem perceber que a partir daquela data, a partir daquela entrevista do Gilmar, em que ele estava assim, claramente, foi uma das únicas vezes que eu vi sem jeito, estava na cara que ele estava mentindo, né? Que as revistas começaram a semanalmente dar matérias contra ele. Ele tinha acabado de ter alta do tratamento dele do câncer. A partir disso não parou até chegar na condenação dele agora, e que possivelmente vai chegar no momento da humilhação de colocá-lo na cadeia, né?
Então a mídia sim teve uma grande responsabilidade. Eu, como pessoa da mídia, como pessoa que trabalhou na grande mídia, eu sei o que acontece, né? Na hora que existem esses acordos conservadores. E houve também uma adesão à máxima do Goebbels, né? Que mentira repetida acaba virando uma verdade. Então esse livro pretende restituir a verdade dentro das mentiras repetidas. Não falamos mentira, falamos a verdade. Muito bom, muito obrigado, Marinês. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui. Palmas aí para Marinês. O pessoal tá me acusando de tomar cerveja sozinho aqui, que eu não passei um gole para você. É que o entrevistador pode beber, o entrevistado não. Aqui, tem ordem aqui, não tô brincando. A Maria Inês está tomando água, ela tá aqui, vocês não estão percebendo, mas ela tá com o pé machucado, tá inclusive em recuperação. Então ela precisa ser. Como é que é? O quinto metatarso. É a doença do Neymar lá, é aquela. Gente, competindo com o Neymar. Tá competindo, mas vai pra Copa. Vai pra Copa, não tem problema. Gente, beijos a todas e a todos. E agora a gente vai abrir aqui para as pessoas que estão na casa. Palmas a todos que estão aqui. Quer fazer pergunta, né?